Enzo, de fato, esperou debaixo das janelas de Lila e Stefano na noite em que a acompanhou e provavelmente, se Stefano tivesse batido nela, ele teria subido e o matado. Mas Stefano não tocou nela, ao contrário, recebeu-a com prazer e uma casa reluzente, toda em ordem. Comportou-se como se a esposa realmente tivesse passado uma temporada comigo em Pisa, mesmo não havendo nenhuma prova de que isso estivesse acontecido de verdade. Por sua vez, Lila não recorreu nem a essa nem a qualquer desculpa. No dia seguinte, ao despertar, disse desinteressadamente: Estou grávida. E ele ficou tão feliz que, quando ela acrescentou: O menino não é seu, ele desandou a rir com genuína alegria. Como ela repetiu aquela frase com raiva crescente uma, duas, três vezes e até tentou acertá-lo com os punhos fechados, ele passou a mimá-la, a beijá-la e murmurando: Chega, Lina, chega, chega. Estou muito contente. Eu sei que a tratei mal, mas agora vamos parar com isso. Não me diga mais coisas feias. E seus olhos se encheram de lágrimas felizes. Lila sabia há tempos que as pessoas diziam mentiras umas às outras para se defender da verdade dos fatos, mas se espantou de que o marido fosse capaz de mentir para si tão alegremente convicto. Por outro lado, já não se importava minimamente nem com Stefano nem com ela mesma, e depois de ter repetido muitas vezes, sem nenhuma emoção, o filho não é seu, se retraiu no torpor da gravidez. Ele prefere adiar a dor, pensou. Então tudo bem, faço como achar melhor. Se não quer sofrer agora, vai sofrer depois. Então lhe passou a lista do que queria e do que não queria. Não queria mais trabalhar na loja Piazza de Martiri e nem na charcutaria. Não queria ver ninguém, amigos, parentes, sobretudo Solara. Queria ficar em casa, sendo esposa e mãe. Ele concordou, convencido de que mudaria de ideia em poucos dias. No entanto, Lila realmente se recolheu no apartamento sem jamais demonstrar curiosidade pelos negócios de Stefano, nem pelos do irmão e do pai, nem pelos assuntos dos parentes dele e também dos seus. Umas duas vezes Pinucci apareceu com o filho Fernando, chamado de Dino, mas ela não lhe abriu a porta. Uma vez veio rindo, muito nervoso, e Lila o recebeu. Ficou ouvindo suas conversas sobre como os Solara tinham ficado furiosos com seu sumiço da loja, sobre como estava indo mal o negócio dos calçados Cerulo, já que Stefano só pensava nas coisas dele e não investia mais. Quando ele finalmente se calou, ela lhe disse: Rino, você é meu irmão mais velho, é adulto, tem mulher e filho. Me faça um favor, viva a sua vida sem recorrer sempre a mim. Ele ficou muito mal e foi embora deprimido, depois de se lamentar que todos ficavam cada vez mais ricos, enquanto ele, por culpa da irmã que não se importava com a família, com o sangue do cerulo, mas se sentia agora apenas uma carraque, perigava perder o pouco que tinham conquistado. Aconteceu que até Michele Solara se incomodou e foi-lhe fazer uma visita, nos primeiros tempos até duas vezes por dia, em horários que tinha certeza de que Stefano não estaria. Mas ela nunca abriu a porta, se manteve em silêncio, sentada na cozinha, quase sem respirar, tanto que numa ocasião, antes de ir embora, ele lhe gritou da rua: Que merda você pensa que é, sua vadia? Você tinha um pacto comigo e não respeitou. Lila só abriu a sua casa de boa vontade para Núncia e a mãe de Stefano, Maria, que acompanharam sua gravidez em todo o zelo. Ela parou de vomitar, mas continuou com a tez acinzentada. Teve a impressão de estar grossa e inchada, mais por dentro que por fora, como se cada órgão tivesse começado a engordar do invólucro do corpo. A barriga lhe pareceu uma bolha de carne que se expandia com a respiração do menino. Teve medo daquela expansão, receou que lhe acontecesse coisa mais temida desde sempre, romper-se, espalhar-se. Depois, sentiu de repente que o ser que trazia dentro de si aquela absurda modalidade da vida, aquele nódulo em expansão que a certa altura lhe sairia pelo sexo como um boneco de corda, ela o amava, e por meio dele recuperou o senso de si. Assustado com a ignorância, com os erros que podia fazer, começou a ler tudo o que conseguiu encontrar sobre o que é uma gravidez, sobre o que ocorre dentro da barriga, sobre como lidar com o parto. Saiu pouquíssimo daqueles meses. Parou de comprar roupas e objetos para casa e adquiriu o hábito de pedir pelo menos dois jornais à mãe e revistas a Afonso. Era o único dinheiro que gastava. Uma vez que Carmen apareceu para lhe pedir dinheiro, disse que ela pedisse a Stefano. Ele não tinha e ela não tinha, e a jovem foi embora magoada. Não se importava mais com ninguém, só com o menino. Aquilo feriu Carmen.
que se tornou ainda mais hostil. Já não tinha perdoado Lila por ter interrompido sua aliança da nova charcutaria. Agora não lhe perdoou ter fechado a bolsa, mas acima de tudo não perdoou que fizesse, como passou a dizer por aí, o que lhe dava na telha. Tinha desaparecido, tinha voltado e continuava bancando a madame, com uma bela casa e agora até um filho prestes a nascer. Quanto mais vadia se é, falava, mais se ganha. Já ela, que labutava de manhã até à noite sem nenhuma satisfação, teve de passar por coisas horríveis, uma atrás da outra. O pai morreu na cadeia, a mãe daquele modo que não queria nem lembrar, e agora Enzo também. Ele a esperara uma noite na frente da charcutaria e lhe dissera que não sentia disposto a continuar o noivado. Apenas isso, poucas palavras como de costume, nenhuma explicação. Ela foi correndo chorar com o irmão e Pasquale se encontrou com Enzo para pedir explicações. Mas Enzo não deu nenhuma, e agora não se falavam mais. Quando voltei de Pisa para as férias da Páscoa e encontrei-a nos jardins, desabafou comigo. Eu sou uma cretina, chorou, que eu esperei durante todo o tempo do serviço militar. Eu sou uma cretina que trabalha de manhã até à noite por uma mixaria. Disse que estava cansada de tudo, e sem nenhum nexo evidente passou a cobrir Lila de insultos. Chegou até lhe atribuir uma relação com Michele Solara, que tinha sido visto várias vezes nos arredores da casa Carraque. Chifres e grana, vociferou. É assim que aquela vai em frente. No entanto, nenhuma palavra sobre Nino. Milagrosamente, o bairro não ficou sabendo nada sobre aquela história. Foi Antônio que, justo naqueles dias, me contou que tinha dado uma surra em Nino e mandado Enzo resgatar Lila. Mas contou apenas para mim, e tenho a certeza de que nunca falou sobre aquilo com mais ninguém. Quanto ao resto, fiquei sabendo alguma coisa por Afonso. Interrogado insistentemente, me disse que tinha ouvido de Marisa que Nino tinha ido estudar em Milão. Graças a eles, quando encontrei Lila casualmente no sábado de Aleluia andando no estradão, experimentei um prazer sutil ao pensar que eu sabia mais do que ela sobre os fatos de sua própria vida. E pelo que sabia, era fácil deduzir que de pouco lhe serviu ter tirado Nino de mim. Estava com uma barriga já bem grande, parecia uma excrescência do corpo magérrimo. Tampouco o rosto exibia a beleza viçosa das mulheres grávidas. Ao contrário, estava mais feio, esverdeado, a pele esticada sobre as grandes zigomas, ambas tentando fingir naturalidade. Tudo bem? Tudo. Posso tocar sua barriga? Pode. E aquela questão? Qual? A de Ixia. Acabou. Que pena. O que você tem feito? Estudado. Tenho um lugar só para mim e todos os livros de que preciso. Também tenho uma espécie de namorado. Uma espécie? Pois é. Como ele se chama? Franco Mari. E o que ele faz? Estuda também. Como esses óculos ficaram bem em você? Foi presente de Franco. E este vestido? Dele também. É rico? É. Fico contente. Como vão os estudos? Me esforço bastante, senão me mandam embora. Tome cuidado. Eu tomo cuidado. Sorte sua. Disse que o bebê devia nascer em julho. Tinha um médico que era aquele mesmo que lhe recomendara os banhos de mar. Um médico, não a obstetra do bairro. Tenho medo pelo menino, disse. Não quero fazer parto em casa. Tinha lido que era melhor dar à luz numa clínica. Sorriu, tocou a barriga. Depois soltou uma frase pouco clara. Só estou ainda aqui por isso. É bom sentir o menino dentro? Não, me dá repulsa, mas o carrego com prazer. Stefano ficou com raiva. Ele prefere acreditar no que lhe convém. Ou seja, que por um tempo eu estive meio louca e fugi para ficar com você em Pisa. Fiz de conta que você não sabia de nada, fingi espanto. Em Pisa? Eu e você? Pois é. E se ele me perguntar, devo lhe dizer que foi assim? Faça como quiser. Nos despedimos, prometemos que nos escreveríamos, mas nunca nos escrevemos, e não fiz nada para ter notícias do parto. De vez em quando irrompia um sentimento que eu afastava logo para impedir que se tornasse consciente. Queria que lhe acontecesse alguma coisa, que o menino não nascesse. Naquele período eu sonhei frequentemente com Lila. Uma vez ela estava na cama com uma camisola toda rendada de cor verde, com tranças que na realidade ela nunca fizera, carregando nos braços uma menina vestida de rosa e falando continuamente com voz sofrida. Faça uma foto, mas só de mim, não da menina. Noutra vez, me recebia alegre e depois chamava a filha, que tinha meu nome, Lenu.
Ela dizia: venha cumprimentar a tia. Mas então aparecia como gorda, gigantesca, muito mais velha que nós, e Lila me obrigava a despi-la, levá-la, trocá-la a fralda e os panos. Ao despertar, tentei buscar um telefone e ligar para Afonso para saber se o menino tinha nascido bem, se ela estava contente. Mas ou tinha que estudar, ou tinha provas, e acabava me esquecendo. Quando em agosto me livrei de ambas as incumbências, ocorreu que não voltei para casa. Escrevi umas mentiras a meus pais e fui com Franco a Versilha, onde a família dele tinha um apartamento. Pela primeira vez pus um biquíni. Cabia todo na palma da mão. Eu me sentia ousada. Foi no Natal que soube por Carmen como o parto tinha sido. E tinha sido muito difícil. Ela quase morreu, disse. Tanto é que no final o médico teve que abrir a barriga, senão o menino não nascia. Ela teve um menino? Sim. E está bem? Ele é lindo. E ela? Está mais larga. Soube que Stefano queria dar ao filho o nome do pai, Achille, mas Lila se opusera, e os gritos entre marido e mulher que não ouviam há tempos ecoaram por toda a clínica, a ponto de as enfermeiras os repreenderem. Por fim, o menino recebeu o nome de Gennaro, isto é, Rino, como irmão de Lila. Escutei sem dizer uma palavra. Me sentia triste e, para enfrentar a tristeza, me impus uma atitude distante. Carmen fez questão de notar. Eu falo, falo e você não diz uma palavra. Me faz sentir como um telejornal. Está se lixando para nós? Claro que não. Você ficou bonita, mudou até a voz. Eu tinha uma voz feia? Tinha a mesma voz que a gente. E agora? Agora, um pouco menos. Fiquei no bairro 10 dias, de 24 de dezembro de 1964 a 3 de janeiro de 1965, mas não fui fazer nenhuma visita a Lila. Não queria ver o filho, tinha medo de reconhecer na boca, no nariz, no desenho dos olhos e das orelhas alguma coisa de Nino. Em minha casa agora, me tratavam como se eu fosse uma pessoa de respeito que se dignara a passar para uma visita apressada. Meu pai me observava satisfeito. Sentia seu olhar de contentamento em mim, mas se dirigia a palavra, ele se embaraçava. Não me perguntava o que eu estudava, para o que servia, que trabalho eu faria em seguida, e não porque não desejasse saber, mas por medo de não compreender minhas respostas. Já minha mãe se movia raivosa pela casa, e eu, ao ouvir seu passo inconfundível, pensava em quanto temera me tornar como ela. Mas ainda bem, eu tinha me distanciado muito, e ela sentia, me queria ali. Mesmo agora, quando falava comigo, é como se eu fosse culpado por coisas ruins. Em cada circunstância eu percebia em sua voz uma nuance de reprovação, mas, diferente do que ocorria no passado, não quis que eu pusesse os pratos, que tirasse a mesa e que lavasse o chão. Também houve um certo incômodo com meus irmãos. Eles se esforçavam para falar italiano comigo e muitas vezes corrigiam seus próprios erros, envergonhados. Mas com eles eu tentava mostrar que era a mesma de sempre, e aos pouquinhos se convenceram. À noite eu não sabia como passar o tempo. Os amigos de antigamente não formavam mais o grupo. Pascoal estava em péssimas relações com Antônio e o evitava em todas as maneiras. Antônio não queria encontrar ninguém, em parte porque não tinha tempo, em parte porque não sabia sobre o que falar. Não podia conversar sobre seu trabalho e não tinha uma vida privada. Ada, depois da charcutaria, eu ia cuidar da mãe e dos irmãos. Eu estava cansada, deprimida e ia dormir. Tanto é que quase não encontrava mais Pasquale, o que o deixava muito nervoso. Carmen agora odiava tudo e todos, talvez até a mim. Odiava o trabalho na charcutaria nova, os Carraque, Enzo, que a abandonara, o irmão que se limitara a romper com Enzo e não lhe quebrar a cara. Sim, Enzo, finalmente Enzo, que agora estava com a mãe Assunta, acometida de uma horrível doença, e quando não estava trabalhando para ganhar o dia de dedicado a ela, até de noite, no entanto, sem que se soubesse, conseguiu tirar o diploma de perito industrial. Enzo nunca se fazia notar. Fiquei surpresa com a notícia de que ele conseguira aquela coisa dificílima que era se diplomar estudando em casa. Quem diria, pensei. Antes de voltar a Pisa, me esforcei e o convenci a dar um passeio. Dei muitos parabéns pelo resultado obtido, mas ele se limitou a uma expressão minimizadora. Tinha reduzido seu vocabulário a tal ponto que somente eu falei. Ele não disse quase nada. A única frase de que me lembro a pronunciou antes de nos separarmos. Eu não tinha mencionado Lila até aquele momento, nem sequer uma palavra. No entanto, como se tivéssemos falado sobre ela o tempo todo, ele disse de repente: de todo modo,
Lina é a melhor mãe do bairro. Aquele de todo modo me deixou de mau humor. Eu nunca tinha atribuído a Enzo uma sensibilidade particular, mas naquela ocasião me convenci de que enquanto caminhava ao meu lado, ele tivesse ouvido como se eu declamasse em voz alta a longa lista silenciosa de culpas que atribuía à nossa amiga, quase como se meu corpo a escondesse com raiva sem que eu percebesse. Por amor ao pequeno Dinaro, Lila voltou a sair de casa. Colocava o menino todo vestido de azul ou de branco no carrinho desconfortável e monumental que o irmão lhe dera de presente, gastando os olhos da cara, e passeava sozinha com ele pelo bairro novo. Assim que Renute chorava, ela ia até a charcutaria e o amamentava entre a comoção da sogra, os cumprimentos enternecidos das clientes e a irritação de Carmen, que trabalhava de cabeça baixa sem dizer palavras. Lila alimentava o menino assim que ele se encaixava. Gostava muito de senti-lo agarrado a si, de perceber o leite que escorria dela para o esvaziamento agradavelmente do seio. Era o único laço que lhe dava bem-estar, e confessava em seus cadernos que temia o momento em que o menino se afastaria dela. Quando os dias bonitos começaram, já que no bairro não só havia ruas calcinadas a um outro arbusto ou arvorezinha mirrada, ela começou a ir até os jardinzinhos em frente à igreja. Todo mundo que passava por ali parava para apreciar e elogiar o menino, fazendo a felicidade da mãe. Se precisava trocá-lo, ia até a charcutaria antiga, onde assim que entrava, as clientes faziam muitos mimos a Genaro. Já a Ada, com seu avental limpíssimo, batom nos lábios finos, o rosto pálido, os cabelos arrumados, os modos imperativos até em relação ao Stefano, se comportava cada vez mais abertamente como criada proprietária e, ocupada como andava, fazia de tudo para que se notasse que ela, o carrinho e o bebê eram um estorvo. Mas Lila fazia pouco caso, ficava mais perturbada com a indiferença escorpútica do marido, na intimidade distraído, mas não hostil ao menino, e em público diante das clientes que imitavam vozes infantis cheias de ternura e o queriam pegar no colo ou beijar, nem sequer olhava para ele. Aliás, ostentava desinteresse. Lila ia para o fundo da loja, lavava Dinaro, vestia-o depressa e voltava para os jardins. Ali examinava o filho enternecida, procurando em seu rostinho os sinais de Nino e se perguntando se o que ela não conseguia ver estaria sendo vislumbrado por Stefano. Mas logo não pensava mais nisso. Em geral, os dias passavam por ela sem lhe causar nenhuma emoção. Cuidava sobretudo do filho. A leitura de um livro durava semanas, 2 ou 3 páginas ao dia. Nos jardinzinhos, se o pequeno dormia, de vez em quando ela se deixava distrair pelos ramos das árvores que germinavam brotos novos e escrevia algo em seu caderno surrado. Uma vez se deu conta de que a poucos passos ali na igreja havia um funeral e foi espiar com o menino. Descobriu que era funeral da mãe de Enzo. Viu que estava palidíssimo, empertigado, mas não foi dar condolências. Uma outra vez em que estava sentada num banco com o carrinho ao lado, inclinada sobre um grosso volume de capa verde, parou diante dela uma velha magérrima apoiada numa bengala, as faces que pareciam chupadas até a garganta pela própria respiração. Adivinhe quem sou? Lila teve dificuldade de reconhecê-la, mas por fim os olhos da mulher lhe recordaram no lampejo a imponente professora Oliviero. Pôs-se de pé emocionada, fez que ia abraçá-la, mas ela se retraiu, incomodada. Então Lila lhe mostrou o menino, disse com orgulho: se chama Dinaro. E, como todos elogiavam o filho, esperou que a professora também o fizesse. Mas Oliviero ignorou totalmente o menino e pareceu interessado apenas no pesado livro que sua ex-aluna segurava na mão, um dedo entre as páginas para marcar o local. O que é? Lila ficou nervosa. A professora tinha mudado no aspecto, na voz, em tudo, exceto nos olhos e no tom brusco, o mesmo de quando lhe dirigia uma pergunta da cátedra. Então, ela também se mostrou pouco mudada e respondeu entre indolente e agressiva. O título é Ulisses. Fala da Odisseia? Não, fala de como a vida de hoje é terra a terra. E o que mais? Nada. Diz que nossa cabeça está cheia de tolices, que somos carne, sangue e ossos, que uma pessoa vale tanto quanto outra, que só queremos comer, beber e foder. Diante daquela última palavra, a professora a censurou como na escola, e Lila reagiu debochada. Riu de modo que a velha ficou ainda mais sisuda e lhe perguntou como era o livro.
Ela respondeu que era difícil e que não entendia tudo. Então por que ler? Porque alguém que eu conhecia o estava lendo, mas ele não gostava. E você? Eu sim. Mesmo sendo difícil? Sim. Não leia livros que não consegue entender. Isso lhe faz mal. Há tantas coisas que me fazem mal. Você não está contente? Mais ou menos. Você era destinada a grandes coisas. E eu as fiz. Me casei e tive um filho. Disso todos são capazes. Eu sou como todos. Você se engana. Não, a senhora é que se engana, sempre se enganou. Você era mal educada na infância e é mal educada agora. Vê-se que comigo a senhora não acertou. Oliveira olhou com atenção e Lila leu em seu rosto o pavor do erro. A professora estava tentando reencontrar em seus olhos a inteligência que vira quando era menina. Queria a confirmação de que não tinha errado. Ela pensou: devo apagar imediatamente do rosto qualquer sinal que lhe dê razão. Não quero que me faça uma ladainha pelo mau desperdício. Mas enquanto isso, se sentiu exposta a um enésimo exame e contraditoriamente temeu pelo resultado. Está descobrindo que sou estúpida, disse a si mesmo, com o coração batendo cada vez mais forte. Está descobrindo que toda minha família é estúpida, que são estúpidos meus antepassados e que serão estúpidos meus descendentes, que Genaro será estúpido. Ficou despeitada, pôs o livro na bolsa, empurrou a alça do carrinho e murmurou nervosa que precisava ir. Velha maluca, achava que ainda podia lhe bater com a régua. Deixou a professora nos jardins miúda, agarrada à empurranhadura da bengala e devorada por um mal a que não queria ceder. Foi então que ficou obcecada por estimular a inteligência do filho. Não sabia que livros comprar e pediu a Afonso que perguntasse aos livreiros. Afonso lhe trouxe um par de volumes, aos quais Lila se dedicou com afinco. Em seus cadernos encontrei apontamentos sobre como lia textos complexos. Avançava com dificuldade, página a página, mas depois de um tempo perdia o sentido. Pensava em outra coisa. No entanto, impunha um olho que continuasse deslizando pelas linhas. Os dedos passavam a página automaticamente e, ao final, tinha a impressão de que, mesmo não lendo ou não tendo entendido as palavras, tivesse igualmente entrado em sua cabeça, trazendo pensamentos. A partir daquele momento, relia todo o livro e, ao ler, corrigia os pensamentos ou os ampliava, até que o texto não lhe servisse mais, e então procurava outros. O marido voltava à casa à noite e a encontrava sem ter preparado o jantar, brincando com o menino com jogos que ela mesma inventava. Ele se zangava, mas ela, como já acontecia há anos e há tempos, não tinha reações. Parecia não o escutar, quase como se a casa fosse habitada apenas por ela e pelo filho. E quando se levantava e ia à cozinha, o fazia não porque Stefano estivesse com fome, mas porque a fome tinha batido nela mesma. Foi naqueles meses que, após um longo período de tolerância recíproca, suas relações tornaram a pior. Uma noite, Stefano gritou que estava cheio dela, do menino, de tudo. Em outra ocasião, disse que se casara jovem demais, sem entender o que estava fazendo. Mas na vez em que ela lhe respondeu: nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. Vou pegar o menino e vou embora. Ele, em vez de gritar, então vá, perdeu a calma, como não perdia há tempos, e bateu nela na frente do filho, que a fixava do cobertor sobre o assoalho, um tanto zonzo com barulho. Com o nariz pingando sangue e Stefano lhe gritando insultos, Lila se voltou para o filho, rindo, e lhe disse em italiano. Há tempo só lhe faltava em italiano. Papai está brincando, estamos nos divertindo. Não sei por quê, mas a certa altura passou a cuidar também do sobrinho Fernando, que agora todos chamavam de Dino. É possível que tudo tenha começado porque ela precisava pôr Genaro em contato com outro menino. Ou talvez não, talvez porque tenha tido escrúpulos em se dedicar apenas ao filho e tenha achado justo cuidar também do sobrinho. Já Pinúcia, mesmo que continuasse a considerar Dino a prova-vida do desastre de sua vida e a gritar frequentemente com ele, às vezes o maltratando, quer parar? Quer parar? O que você quer de mim? Quer me deixar louca? Se opôs decididamente a que ela o levasse para casa e o submetesse a brincadeiras misteriosas com o pequeno Genaro. Disse com raiva: pense em criar seu filho, que eu penso no meu, e em vez de perder tempo, vá cuidar do seu marido, e não vai perdê-lo. Mas aí apareceu Rino. Era uma fase péssima para o irmão de Lila.
Brigava continuamente com o pai que queria fechar a fábrica de calçados porque estava cansado de trabalhar só para enriquecer o solar. E sem entender que era preciso seguir adiante de qualquer jeito, lamentava sua velha oficina. Brigava continuamente com Marcelo e Michele, que, no entanto, o tratavam como um rapazinho petulante e, quando o assunto era dinheiro, tratavam diretamente com Stefano. Brigavam, sobretudo, com este último, gritos e ofensas, porque o cunhado não lhe dava mais um centavo e, segundo ele, agora estava em tentativas secretas para decidir a passagem de todo o negócio de sapato para as mãos do Solara. Brigava com Pinúcia, que o acusava de a ter convencido de que ele era sabe-se lá o quê, e, no entanto, era uma marionete que se deixava conduzir por tudo e por todos, pelo pai, por Stefano, por Marcelo e por Michele. Por isso, quando entendeu que Stefano implicava com Lila por ela ser muito mais mãe do que esposa e que Pinúcia não queria confiar o menino à cunhada nem sequer por uma hora, começou a pôr provocação e levar pessoalmente o menino para a irmã. E, como na fábrica havia cada vez menos trabalho, pegou o hábito de ficar às vezes por horas no apartamento do bairro Novo observando o que Lila fazia com Genaro e com Dino. Ficou encantado com a paciência maternal dela, com a maneira como as crianças se divertiam, com o modo como seu filho, que em casa sempre chorava ou ficava entorpecido no cercadinho com um filhote melancólico, com Lila se tornava ágil, veloz e parecia feliz. "O que você faz com eles?" perguntava admirado. "Eu os estimulo a brincar. Meu filho também brincava antes. Aqui ele brinca e aprende. Por que você perde tanto tempo com isso?" "Porque li que tudo o que somos se decide agora, nos primeiros anos de vida. E o meu está crescendo bem? Não está vendo?" "Sim, estou. É mais esperto que o seu." "O meu é menor." "Você acha que Dino é inteligente?" "Todas as crianças são. Basta ensiná-las." "Então ensine a ele, Lina. Não se canse logo como costuma fazer. Faça com que ele se torne inteligentíssimo." Mas aconteceu que uma noite Stefano voltou antes do habitual e particularmente nervoso. Encontrou o cunhado sentado no chão da cozinha e, em vez de limitar e fechar a cara por causa da bagunça, do desinteresse da mulher, da atenção dispensada às crianças e não a ele, disse a Rino que aquela era sua casa, que o ver a voltas todos os dias perdendo tempo não lhe agradava, que a fábrica estava indo para o brejo justamente porque ele é muito preguiçoso, que o cerulo não era um confiável. Enfim, que ou você vai embora imediatamente ou eu expulso você a pontapés. Houve um pandemônio. Lila gritou que ele não podia falar assim com seu irmão. Rino jogou na cara do cunhado tudo o que até aquele momento só havia insinuado ou que guardava para si por cautela. Voaram ofensas pesadas. Os dois meninos, abandonados na confusão, passaram a arrancar os brinquedos um do outro aos gritos, especialmente o menor, que era subjugado pelo maior. Rino berrou a Stefano, o pescoço inchado, as veias saltadas como cabos elétricos, que era fácil bancar o patrão com os bens que Dom Aquile roubara do meio do bairro, e acrescentou: "Você não é ninguém. Você é só um merda. Seu pai, sim. Seu pai sabia ser bandido. Você nem isso sabe." Houve um momento terrível ao qual Lila assistiu aterrorizada. De repente, Stefano agarrou Rino pelos flancos com ambas as mãos, como um bailarino de dança clássica com sua parceira. E, embora fossem da mesma altura e mesma complexão, embora Rino se debatesse, urrasse e cuspisse, ergueu-o com uma força descomunal e o arremessou contra a parede. Imediatamente depois pegou pelo braço e o arrastou pelo chão até a porta, abriu-a, recolocou-o de pé e o atirou escada abaixo. Mesmo Rino tentando reagir, mesmo Lina tendo despertado e se agarrado a ele, implorando que se acalmasse. Não acabou aí. Stefano voltou para trás furioso e ela entendeu que queria fazer com Dino o mesmo que tinha feito com o pai, lançando-o como uma coisa pelas escadas. Então voou em cima dele, pelos ombros, e puxou e arranhou sua cara, gritando: "É uma criança, Stefano, é uma criança." Ele ficou imóvel e disse devagar: "Estou de saco cheio de tudo. Não aguento mais." Teve início um período complicado. Rino parou de ir à casa da irmã, mas Lila não quis deixar de cuidar de Rinútil e Dino, e assim pegou o hábito de ir ela mesma à casa do irmão, mais escondida de Stefano. Pinute aceitava de mau grado, enfesada, e Lila, a princípio, buscou-lhe explicar o que estava tentando fazer.
exercícios de reatividade, brincadeiras de adestramento. Chegou até a confidenciar que gostaria de envolver todas as crianças pequenas do bairro, mas Penúcia simplesmente lhe respondeu: Você é uma louca e não estou nem aí para as tontices que você faz. Quer pegar o menino para você? Quer matá-lo? Quer comê-lo com as bruxas? Faça isso. Eu não quero, nem nunca quis. Seu irmão foi a desgraça de minha vida e você é a desgraça da vida de meu irmão. Então gritou: Aquele pobre coitado faz muito bem ele meter chifres. Lila não reagiu. Não perguntou o que significava aquela frase, ao contrário, fez um gesto involuntário, um desses gestos que se fazem para enxotar uma mosca. Pegou o inútil e, embora insatisfeita de privar-se do sobrinho, não voltou mais. Mas na solidão de seu apartamento descobriu que tinha medo. Não se importava minimamente que Stefano pegasse alguma prostituta. Aliás, ficava até contente. Não precisava suportá-lo à noite quando se aproximava dela. Mas depois daquela frase de Pinúcia começou a se preocupar pelo menino. Se o marido estivesse com outra mulher, se a desejasse todo dia e toda hora, podia ficar louco e expulsá-la de casa. Até aquele momento, a possibilidade de uma ruptura definitiva do casamento lhe parecia uma redenção. Agora, ao contrário, temia perder a casa, os meios, o tempo, tudo o que permitia criar o menino do melhor modo. Começou a não dormir direito. Talvez os ataques de Stefano não fossem apenas o sintoma de um desequilíbrio constitucional. O sangue ruim que fazia saltar pelos ares a capa de comportamento cordial. Talvez estivesse realmente apaixonado por outra, como ocorrera entre ela e Nino, e não suportasse continuar na gaiola do casamento, da paternidade, até das charcutarias e dos outros negócios. Lila refletia, mas não sabia o que fazer. Sentiu que devia enfrentar a situação, nem que fosse só para controlá-la, e, no entanto, protelava, desistia. Contava com que Stefano desfrutasse sua amante e a deixasse em paz. No fim das contas, pensava, basta resistir uns 2 anos, o suficiente para o menino crescer e se formar. Organizou seus dias de modo que ele sempre encontrasse a casa em ordem, o jantar pronto, a mesa posta. Porém, depois daquela cena com Rino, ele não voltou mais à antiga docilidade. Estava sempre carrancudo, sempre preocupado. O que é que você não vai bem? O dinheiro. Somente o dinheiro? Stefano se enfurecia. O que significa somente? Para ele não havia outro problema na vida a não ser o dinheiro. Depois do jantar, fazia contas e esbravejava o tempo todo. A charcutaria não faturava mais como antes. Os dois Solares, especialmente Michele, se comportavam com os sapatos como se tudo fosse deles e não houvesse mais a necessidade de dividir os lucros. Sem dizer nada a ele, a Rino e a Fernando. Encomendavam a fabricação dos velhos modelos Cerulo a sapateiros da periferia por poucos trocados, enquanto mandavam desenhar os novos modelos Solara por artesãos que, na verdade, se limitavam a variar levemente os de Lila. Desse modo, a pequena empresa do sogro e do cunhado estava de fato afundando, arrastando também a ele, que tinha investido no negócio. Entendeu? Entendi. Mas Lila não se convencia. Tinha a impressão de que o marido ampliava habilmente problemas reais, mas de velha data, só para ocultar as verdadeiras e novas razões de seus desequilíbrios e da hostilidade cada vez mais explícita em relação a ela. Atribuía-lhe a culpa de todo tipo, principalmente a de ter complicado as relações com Solara, e uma vez gritou a ela: O que você fez com aquele escroto do Michele? Se pode saber? E ela respondeu: Nada. E ele: Não pode ser. A cada discussão ele saca você da cartola, mas ferra é comigo. Veja se fala como ele é e como ele tenta entender o que ele quer. Caso contrário, vou ter que quebrar a cara de vocês dois. E Lila de pronto. E se ele quiser me comer? O que faço? Deixo ele me comer? Um instante depois se arrependeu de ter gritado assim com ele. Em certas ocasiões, o desprezo prevalecia sobre a prudência. Mas agora já estava feito e Stefano lhe deu uma bofetada. A bofetada contou pouco, nem foi com a mão cheia como de costume. Atingiu-a com a ponta dos dedos. Pesou mais o que ele lhe disse logo em seguida, desgostoso. Você lê, estuda, mas é vulgar. Não suporto essas coisas em você. Me dá nojo. A partir daquele momento, passou a voltar cada vez mais tarde. No domingo, em vez de dormir até o meio-dia, como de costume, saía cedo e desaparecia pelo dia inteiro. Se ela fizesse o mínimo aceno a problemas concretos do cotidiano da família, ele se aborrecia.
Por exemplo, quando começou o calor do verão, ela se preocupou com as férias no mar para Rinútil e perguntou ao marido como poderiam se organizar. E ele respondeu: Você vai pegar um ônibus até Torre Gaveta. E ela arriscou: Não seria melhor alugar uma casa? E ele: Para quê? Para você bancar a cachorra o dia inteiro? Saiu e voltou tarde da noite. Tudo se esclareceu dali a pouco. Lila foi ao centro com o menino, procurava um livro que tinha visto citado em outro livro, mas não o encontrou. Gira daqui e dali e foi até a Piazza de Martiri para perguntar a Afonso, que continuava à frente da loja com satisfação, se poderia procurá-lo para ela. Topou com um jovem muito bonito, extremamente bem vestido, um dos rapazes mais lindos que ela já tinha visto, chamado Fabrício. Não era cliente, era um amigo de Afonso. Lila parou para conversar com ele e descobriu que ele sabia um monte de coisas. Discutiram intensamente sobre literatura, história de Nápoles, sobre como se ensina às crianças, assunto sobre o qual Fabrício era muito informado. Trabalhava com isso na universidade. Afonso ficou escutando em silêncio durante todo o tempo, e quando Rinucci começou a se queixar, foi ele quem o acalmou. Depois chegaram os clientes e Afonso se dedicou a eles. Lila conversou mais um pouco com Fabrício. Fazia um bom tempo que não experimentava o prazer de uma conversa que lhe estimulasse a cabeça. Quando o jovem teve de ir embora, beijou-as nas bochechas com entusiasmo infantil. Depois fez o mesmo com Afonso. Dois grandes estalos. Gritou para ela da soleira. Foi uma conversa maravilhosa. Para mim também. Lila ficou melancólica. Enquanto Afonso prosseguia seu trabalho com as clientes, lembrou-se das pessoas que tinha conhecido naquele lugar e de Nino, a porta abaixada, a penumbra, as conversas prazerosas. Ele entrava furtivamente a uma em ponto e desaparecendo depois do amor às 4. Pareceu-lhe um tempo imaginado, uma fantasia bizarra, e olhou ao redor incomodada. Não sentiu saudades daquele período, não sentiu saudades de Nino. Sentiu apenas que o tempo havia passado, que aquilo que tinha sido importante não era mais, que o cipoal da cabeça continuava e não queria se desatar. Pegou o menino e se preparou para ir embora, quando Michele Solar entrou. Cumprimentou-a com entusiasmo, brincou com Genaro, disse que era idêntico a ela. Convidou-a ao bar, ofereceu-lhe um café, decidiu acompanhá-la ao bairro de carro. Quando já estavam no automóvel, lhe disse: Deixe seu marido imediatamente, hoje mesmo. Eu fico com você e com seu filho. Comprei uma casa no Vemoro, na Piazza degli Artisti. Se quiser, vamos agora mesmo para lá. Você vai ver, peguei a casa pensando em você. Ali você pode fazer o que quiser. Ler, escrever, inventar coisas, dormir, rir, conversar e estar com inútil. Eu só quero poder olhar para você e ficar ouvindo. Pela primeira vez na vida, Michele se expressou sem um tom gozador. Enquanto guiava e falava, lançou a ela olhares oblíquos e ansiosos para conferir sua reação. Lila fixou o tempo todo a pista à sua frente, tentando, enquanto isso, tirar a chupeta da boca de Genaro, que, segurando ela, a usava demais. Mas o menino afastava sua mão com energia. Quando Michele se calou, não o interrompeu em nenhum momento. Ela perguntou: Já terminou? Sim. E Guilhola? O que Guilhola tem a ver com isso? Basta você me dizer sim ou não, e depois veremos. Não, Michele. A resposta é não. Não quis seu irmão e também não quero você. Primeiro, porque você nem eles me agradam. E segundo, porque vocês pensam e que podem fazer tudo e pegar tudo sem nenhum respeito. Michele não reagiu logo. Resmungou alguma coisa sobre a chupeta, do tipo: dê logo a ele, não faça chorar. Depois disse taciturno: Pense bem, Nina. Pode ser que já amanhã você se arrependa e venha implorar a mim. Duvido. É mesmo? Então me escute bem. Revelou-lhe o que todos já sabiam. Stefano era amante de Ada, e não há pouco tempo. A coisa tinha começado antes mesmo das férias em Chia, quando você estava na praia, disse. Ela ia todas as noites para sua casa. Com a volta de Lila, os dois tinham parado por um tempo, mas não conseguiram resistir. Começaram, se deixaram de novo, voltaram a ficar juntos quando ela sumiu do bairro. Recentemente, Stefano tinha alugado um apartamento no Reflítio e os dois se encontravam lá. Acredita em mim? Acredito. E então? Então o quê?
Lila não ficou muito surpresa com o fato de seu marido ter uma amante ou de amante serada, mas com o absurdo de cada palavra ou gesto dele quando fora buscá-la enchia. Voltaram-lhe à memória os berros, a surra, a partida, disse Michele. Sinto nojo de você, de Stefano e de todo mundo. Lila de repente se sentiu com a razão, e isso a apaziguou. Naquela mesma noite, pôs Genaro na cama e esperou que Stefano voltasse. Ele chegou pouco depois da meia-noite e encontrou-a sentada à mesa da cozinha. Lila ergueu o olhar do livro que estava lendo, disse que sabia de Ada, que sabia desde quando durava e que não lhe importava nada. O que você fez comigo, eu fiz com você. Escandiu sorrindo e repetiu. Quantas vezes lhe tinha dito isso no passado? Duas, três? Que Genaro não era seu filho. Concluiu que ele podia fazer o que achasse melhor e ir dormir onde e com quem quisesse. O essencial, gritou repentinamente, é que você não toca mais em mim. Não sei o que tinha em mente. Talvez quisesse apenas esclarecer as coisas, ou talvez esperasse de tudo. Esperava que ele confessasse cada detalhe, que depois a massacrasse, que a expulsasse de casa, que a obrigasse, a ela, a esposa, a ser a servente da amante. Estava preparada para qualquer agressão possível e para a prepotência de quem se sente dono de tem dinheiro para comprar tudo. Em vez disso, não foi possível chegar a nenhuma palavra que lançasse luz e decretasse o fracasso de seu casamento. Stefano negou. Disse austero, mas calmo, que Ada era apenas a atendente de sua charcutaria, que qualquer boato que circulasse a esse respeito não tinha nenhum fundamento. Depois se enfureceu, gritou que, se dissesse mais uma vez aquela barbaridade sobre seu filho, Deus é testemunha de que ele a mataria. Genaro era o retrato dele, idêntico, e todos diziam isso. Era inútil continuar a provocá-lo sobre aquele ponto. Por fim, e isto foi o mais surpreendente, declarou, como tinha feito outras vezes no passado, sem variar as fórmulas, o amor que sentia por ela. Disse que a amaria para sempre, para que era sua mulher, porque tinha se casado diante do padre e não podia separá-los. Quando se aproximou para beijá-la, ele a rejeitou. Ele a ergueu, a levou para o quarto onde estava o berço do menino, arrancou tudo o que ela estava vestindo e penetrou à força, enquanto ela suplicava em voz baixíssima, reprimindo os soluços. Renútil vai acordar, está nos vendo, está nos ouvindo, por favor, vamos para outro lugar. A partir daquela noite, Lila perdeu grande parte das pequenas liberdades que lhe restavam. Stefano se comportou de modo totalmente contraditório. Visto que a mulher já estava a par de sua relação com Ada, deixou de lado qualquer cautela. Frequentemente não voltava para dormir em casa. Um domingo sim e outro não, passeava de carro com a amante. Naquele agosto, passou inclusive as férias com ela. Foram até Estocolmo de conversível, embora oficialmente Ada tivesse ido a Turim, hospedada na casa de uma prima que trabalhava na Fiat. Mas nesse meio tempo, ele explodiu numa forma doentia de ciúme. Não queria que a esposa saísse de casa, obrigava a fazer as compras por telefone, e se Lila saía por uma horinha com o menino para pegar um ar, interrogava-a sobre quem tinha encontrado e com quem conversara. Estava se sentindo mais marido que nunca e se mantinha vigilante. Era como se temesse que sua própria traição a autorizasse a traí-lo. O que fazia com Ada em seus encontros no retífilo? Lhe agitava a imaginação e o induzia a fantasias minuciosas, nas quais Lila fazia até mais com seus amantes. Temia ser ridicularizado por uma possível infidelidade dela, enquanto se vangloriava da sua. Não sentia ciúme de todos os homens, tinha sua hierarquia. Lila entendeu logo que ele se preocupava especialmente com Michele, por quem se sentia trapaceado em tudo e mantido em condição de permanente subalternidade. Embora ela nunca lhe tivesse dito nada sobre a vez em que Solara tinha tentado beijá-la, ou de quando lhe propusera que se tornasse sua amante, Stefano tinha intuído que tirar-lhe a mulher por ultraje era um movimento importante para finalmente o arruinar os negócios. Mas, por outro lado, justamente a lógica dos negócios implicava que Lila se mostrasse ao menos um pouco cordial. Consequentemente, qualquer coisa que ela fizesse não estava bom. Às vezes, pressionava-a de modo obsessivo. Você viu Michele? Falou com ele? Ele pediu que desdenhasse e desenhasse novos sapatos? Às vezes gritava. Você não deve nem dizer oi àquele merda, está claro?
e abria suas gavetas, vasculhava em busca de provas sobre sua natureza de vadia. Para complicar ainda mais a situação, se intrometeram primeiro Pasquale e depois Rino. Obviamente, Pasquale soube por último, até depois de Lila, que sua namorada era amante de Stefano. Ninguém lhe disse nada, viu com os próprios olhos quando, no fim de tarde de um domingo de setembro, os dois saíam de um portão de retifilo abraçados. Ada lhe dissera que tinha algo a fazer com Melina e por isso não podiam se encontrar. Ele estava sempre ocupado, seja com o trabalho, seja com os compromissos políticos, e dava pouca importância àquelas esquivas e subterfúgios da namorada. Vê-los juntos foi uma dor terrível, complicada pelo fato de que, enquanto seu impulso imediato teria sido trucidar os dois, a formação de militante comunista o proibia de fazer isso. Nos últimos tempos, Pasquale se tornara secretário da seção de bairro do partido, e embora no passado, assim como todos os rapazes com quem tínhamos crescido diante daquilo, ele a rotulasse de vagabunda, agora que se mantinha informado, estudava opúsculos, presidia debates na seção, não se sentia mais capaz de fazê-lo. Ao contrário, se esforçava para considerar as mulheres em princípio não inferiores aos homens, com nossos sentimentos, nossas ideias, nossas liberdades. Assim conscrito entre a fúria e as amplas visões, na noite seguinte, ainda sujo do trabalho, foi até Ada e disse a ela que sabia de tudo. Ela se mostrou aliviada e admitiu ponto por ponto. Chorou, pediu perdão. Quando ele perguntou se ela tinha feito aquilo por dinheiro, respondeu que amava Stefano e que somente ela sabia que pessoa boa, generosa e gentil ele era. O resultado foi que Pasquale deu um murro na parede da cozinha dos Capúcio e voltou para casa chorando, os nós dos dedos doloridos. Depois disso, conversou com Carmen a noite inteira. Os dois irmãos sofreram juntos, um por culpa de Ada, a outra por culpa de Enzo, que ela não conseguia esquecer. As coisas só ficaram realmente mal quando o Pasquale, mesmo tendo saído traído, decidiu que devia defender a dignidade tanto de Ada quanto de Lila. Como primeiro passo, quis esclarecer as coisas e foi falar com Stefano, a quem fez um discurso complicado cujo sumo era que ele devia deixar a mulher e começar com um combinado regular com a amante. Depois foi até Lina e a censurou por deixar Stefano espizinhar seus defeitos de esposa e seus sentimentos de mulher. Uma manhã, eram 6h30. Stefano abordou justamente quando saía para o trabalho. Lhe ofereceu amigavelmente dinheiro para que não importunasse mais ele, a mulher e Ada. Pasquale pegou o dinheiro, o contou e o jogou para o ar, dizendo: Trabalho desde pequeno, não preciso de você. E então, como se pedisse desculpas, acrescentou que precisava ir, senão ficaria tarde e o demitiriam. Mas quando já estava longe, mudou de ideia, se virou e gritou ao salsicheiro que estava recolhendo as cédulas espalhadas na rua: Você é pior do que aquele porco fascista do seu pai. Os dois se atacaram, trocaram terríveis porradas e precisaram separá-los, caso contrário, se matariam. Rino também trouxe aborrecimentos. Não tolerou que a irmã tivesse parado de se esforçar para fazer de Dino uma criança muito inteligente. Não tolerou que o cunhado não só não lhe desse um centavo, mas tivesse até o atacado. Não tolerou que se tornasse de mínimo público a relação entre Stefano e Ada, com todas as consequências humilhantes para Lila, e reagiu de modo inesperado. Visto que Stefano batia em Lila, começou a bater em Pinúcia. Visto que Stefano tinha uma amante, procurou uma amante para si, e assim deu início a uma perseguição da irmã de Stefano espetacular, a que Stefano submetia sua irmã. Isso lançou Pinúcia em desespero. Lágrimas e mais lágrimas, súplicas, implorava que ele parasse. Mas nada. Aterrorizando até Núzia, Rino perdia totalmente a luz da razão assim que a mulher abria a boca e gritava com ela. Quer que eu pare? Quer que eu me acalme? Então vá até seu irmão e diga que ele precisa deixar Ada, que deve respeitar Lina, que devemos ser uma família unida e que me deve dar o dinheiro que ele e o Solário me ferraram e continuaram ferrando. O efeito foi que Pinúcia passou a fugir frequentemente e de bom grado de casa, toda estrupiada, a correr à charcutaria do irmão para soluçar diante de Ada e das clientes. Estefano a levava aos fundos da loja, e ela listava todas as exigências do marido, mas concluía: Não dê nada a esse bosta, venha logo para casa e acabe com ele. A situação estava mais ou menos nesse pé quando voltei ao bairro para as férias da Páscoa. Morava em Pisa, havia 2 anos e meio.
Era uma aluna muito brilhante e voltar a Nápoles nas férias se tornara para mim um peso a que me submetia para evitar discussões com meus pais, principalmente com minha mãe. Bastava o trem entrar na estação e eu já ficava nervosa. Temia que algum incidente me impedisse de voltar ao normal no fim das férias. Uma doença grave que me obrigasse a uma internação do caos de um hospital. Algum acontecimento terrível que me obrigasse a parar de estudar porque a família precisaria de mim. Tinha chegado em casa fazia poucas horas. Minha mãe tinha acabado de me fazer um relato maldoso sobre as tristes peripécias de Lila, de Stefano, de Ada, de Pasquale e de Rino, da fábrica de calçados que estava para fechar, dos tempos em que, num ano, você tinha dinheiro, se achava sabe-se lá o quê, comprava um conversível, e no ano seguinte precisava vender tudo, acabava do livro vermelho da senhora Solara e parava com aquela pose toda. De repente, ela parou a ladainha e me disse: Sua amiga achava que tinha chegado, sabe-se lá onde. O casamento de princesa, o carro grande, a casa nova, e no entanto, hoje você é muito melhor e muito mais bonita que ela. Então fez uma careta para reprimir a satisfação e me entregou um bilhete que, obviamente, ela já tinha lido, embora fosse para mim. Lila queria me ver, estava me convidando para o almoço no dia seguinte, Sexta-feira Santa. Não recebi apenas esse convite, foram dias movimentados. Pouco depois, Pasquale me chamou do pátio e, como se eu tivesse descido do Olimpo e não da casa escura de meus pais, quis me impor suas ideias sobre a mulher, me dizer quanto sofria, conhecer minha opinião sobre como estava se comportando. O mesmo fez Pinute à noite, furibunda, tanto que Rino quanto que Lila. O mesmo fez inesperadamente Ada, na manhã seguinte, queimando de ódio e sentimento de culpa. Assumi com os três um tom distante. Recomendei tranquilidade a Pasquale e a Pinúcia, que se preocupasse sobretudo com o filho, a Ada, que tentasse entender que sentia um amor verdadeiro, mas apesar da superficialidade das palavras, devo dizer que quem mais chamou minha atenção foi ela. Enquanto falava, fixei-a como se fosse um livro. Era filha de Melina, a louca, irmã de Afonso. Em seu rosto eu reconheci a mãe, muitos traços do irmão. Tinha crescido sem pai, exposta a todos os riscos, habituada a pernar no trabalho. Tinha levado as escadas a nossos prédios por anos, ao lado de Melina, cuja cabeça de repente variava. Os Solara a levaram no carro quando era uma menina, e eu podia imaginar o que tinham feito. Então, me pareceu normal que tivesse se apaixonado por Estefano, patrão gentil. Ela o amava, me confirmou. Os dois se amavam. Diga a Lina, murmurou com olhos brilhantes de paixão, que não se controla o coração e que se ela é a esposa, eu sou aquela a quem Stefano deu e dá tudo, toda a atenção e todo o sentimento que um homem pode ter. Em breve também filhos, e por isso ele é meu, não pertence mais a ela. Compreendi que queria pegar para si tudo o que pudesse, Stefano, as charcutarias, o dinheiro, a casa, os carros. E pensei que era um direito seu combater aquela batalha. Alguns mais, outros menos, todos o combatiam. Só tentei acalmá-la porque estava palidíssima, os olhos em fogo, e fiquei contente de ouvir o quanto ela me era grata. Senti prazer em ser consultada como um oráculo, em distribuir conselhos em um bom italiano que confundia tanto ela quanto Pasquale e Pinúcia. Aí está, pensei com sarcasmo. Para que servem as provas de história, a filologia clássica, a glossologia e os milhares de fichas com que me adestro ao rigor? Para acalmá-los por algumas horas. Me consideravam acima das partes, isenta de maus sentimentos e de paixões, esterilizada pelos estudos. E eu aceitei o papel que me haviam designado sem aludir às minhas angústias, às minhas audácias, às vezes em que, em Pisa, pus tudo em risco deixando Franco entrar em meu quarto ou indo ou ao quarto dele as férias que passamos sozinhos em Versilha, vivendo juntos como se fôssemos casados. Fiquei contente comigo. Porém, enquanto se aproximava a hora do almoço, o prazer foi dando lugar ao mal-estar e fui ver Lila sem vontade. Temia que ela achasse um jeito de restaurar no piscar de olhos a velha hierarquia, fazendo-me perder a confiança em minhas escolhas. Temia que me fizesse ver em pequeno Genabro os traços de Nino, para me lembrar de que o brinquedo que deveria ter sido meu coubera afinal a ela. Mas não foi assim a princípio. Inútil, assim o chamava quase sempre, me comoveu imediatamente. Era um lindo menino moreno, e Nino ainda não tinha despontado em seu rosto,
e no corpo tinha traços que lembravam Lila e até Stefano, como se o tivessem gerado os três. Quanto a ela, sentia-a frágil como raramente a tinha visto. Assim que me viu, os olhos brilharam e todo o seu corpo tremeu. Precisei abraçá-la forte para acalmá-la. Me dei conta de que, para não fazer feio comigo, se penteara depressa passara um pouco de batom e vestir uma roupa de rayon cinza perolado da época do noivado, e calçava sapatos de salto. Ainda era bonita, mas como se os ossos do rosto tivessem se tornado maiores, os olhos menores, e sob a pele não circulasse mais sangue, mas um líquido opaco. Estava magérrima, senti seus ossos ao abraçá-la. A roupa aderente evidenciava o ventre inchado. De início, fingiu que tudo estava bem. Ficou contente ao ver meu entusiasmo com o menino, gostou de como eu brincava com ele, quis me mostrar as coisas que Rinútil sabia dizer e fazer. De um modo ansioso, que eu nunca vira nela, começou a despejar em mim a terminologia tirada das leituras desordenadas que tinha feito. Citou autores de que eu nunca o tinha ouvido falar, forçou o filho a se exibir em exercícios que ela mesma tinha inventado para ele. Notei que ela adquirira uma espécie de tique, um esgar da boca, a abria de repente e depois apertava os lábios como para conter a emoção induzida pelas coisas que estava dizendo. Com frequência, o esgar era associado a um avermelhamento dos olhos. Uma luminosidade rosa com a contração dos lábios prontamente ajudava, como um dispositivo movido a mola, a reabsorver no fundo da cabeça. Várias vezes me repetiu que, caso se dedicassem assiduidamente a cada criança pequena do bairro, no intervalo de uma geração tudo estaria mudado, não haveria mais os excelentes e os incapazes, os bons e os ruins. Depois olhou o filho e caiu de novo no choro. Ele acabou com meus livros, disse entre as lágrimas, como se fosse Rinútil que o tivesse feito, e os mostrou para mim, rasgados, divididos em duas metades. Demorei a entender que o culpado não era o pequeno, mas o marido. Ele agora vasculha sempre minhas coisas, murmurou. Não quer que eu tenha um pensamento meu, e se descobre que lhe escondi nem que seja uma coisa insignificante, me espanca. Subiu numa cadeira, pegou do topo do armário do quarto de dormir uma caixa de metal e a entregou a mim. Aqui está tudo o que aconteceu com Nino, disse, e muitos pensamentos que me passaram pela cabeça nesses anos, e até coisas minhas e suas que nunca nos dissemos. Leve embora, tenho medo de que ele encontre e resolva ler. Mas não quero, não são coisas para ele, não são coisas para ninguém, nem mesmo para você. Peguei a caixa de mau grado e pensei: onde a escondo? O que faço com isso? Sentamos à mesa. Me espantei de que Rinucci comesse sozinho, que servisse com seus pequenos talheres de madeira, que, passada a timidez inicial, falasse comigo em italiano sem estropiar as palavras, que a cada pergunta minha respondesse no tom, com precisão, e por sua vez me fizesse perguntas. Lila deixou que eu conversasse com seu filho, não comeu quase nada, fixou o prato absorta. Por fim, quando eu estava para ir embora, disse: não me lembro de nada de Nino, de Ischia, da loja da Piazza de Martiri. No entanto, eu tinha a impressão de gostar mais dele que de mim. Agora não me interesso nem sequer e nem em saber o que aconteceu com ele, para onde ele foi. Pensei que ela estava sendo sincera e não lhe disse nada do que eu sabia. As empolgações, emendei, têm isso de bom. Depois de um pouco, elas passam. Você está contente? Bastante. Que belos cabelos você tem. Preciso de outro favor seu. Diga, preciso ir embora desta casa antes que Stefano, sem nem se dar conta, acabe comigo e com o menino. Assim você me deixa preocupada. Tem razão, me desculpe. Diga o que eu devo fazer. Procure Enzo. Diga a ele que eu tentei, mas não consegui. Não estou entendendo. Não é importante entender. Você vai voltar para Pisa, tem suas coisas lá. Só diga isso a ele e pronto. Lina tentou, mas não conseguiu. Me acompanhou até a porta com o menino no braço e disse ao filho: Rino, se despeça da tia Helena. O menino sorriu e deu tchau com a mão. Antes de partir, fui procurar Enzo.
Como no momento em que falei, Lina me pediu que lhe dissesse que ela tentou, mas não conseguiu, não passou nem sequer uma sombra de emoção em seu rosto. Pensei que a mensagem o tivesse deixado indiferente. Está muito mal, acrescentei. Por outro lado, não sei o que se pode fazer. Ele comprimiu os lábios e assumiu uma expressão grave. Nos despedimos. No trem, abri a caixa de metal, mesmo tendo jurado que não faria. Havia 8 cadernos. Desde as primeiras páginas comecei a passar mal. Uma vez em Pisa, o mal-estar cresceu nos dias seguintes, nos meses. Cada palavra de Lila me diminuiu. Cada frase, até aquelas escritas quando ainda era uma menina, precisava esvaziar as minhas não da infância, mas de agora. E, no entanto, cada página acendeu em mim pensamentos próprios, ideias próprias, páginas próprias, como se até aquele momento eu tivesse vivido num topor estudioso, mas inconclusivo. Aprendi de cor aqueles cadernos e, no fim das contas, eles me fizeram sentir o mundo do normal. As amigas e os amigos que me estimavam, o olhar afetuoso dos professores que me encorajavam a fazer sempre mais. Parte de um universo demasiado protegido e, por isso mesmo, demasiado previsível se comparado àquele tempestuoso que, nas condições de vida do bairro, Lila tinha sido capaz de explorar com suas linhas apressadas, em páginas amarrotadas e manchadas. Cada esforço meu do passado me pareceu sem sentido. Me assustei durante meses e estudei mal. Eu estava só. Franco Mário tinha perdido a vaga da normal. Não conseguia me livrar da impressão de insignificância que me atingira. A certa altura, me pareceu evidente que em breve eu tiraria uma nota ruim e também seria mandada de volta para casa. Por isso, numa noite do final de outono, sem o plano preciso, saí levando a caixa de metal, parei na ponte do Ceferino e a atirei no